Bom dia, turma! Sou Tânia Paredes, professora de matemática, e hoje, na aula do 7º ano, vamos falar sobre planos cartesianos, mas também vamos falar de coordenadas de um ponto, tá? São duas coisas diferentes. Você usa a coordenada de um ponto no plano cartesiano, mas as coordenadas de um ponto também podem estar noutros espaços, espaço esférico, por exemplo. Bom, bem-vindo ao nosso canal. Lembrando que nossas aulas são digitais, ao vivo. Aqui você pode assistir pela televisão, pelo seu computador ou pelo seu telefone. O que é importante aqui na aula ao vivo? O ideal é que vocês estejam no aplicativo. Bota o QR Code aqui para eles poderem baixar o aplicativo. E qual a vantagem? A vantagem é que você usa um pouquinho de internet e a partir do momento que você está no aplicativo, a prefeitura é que fornece os dados de internet para você navegar no aplicativo, que você vai poder aqui no chat, você vai poder tirar suas dúvidas, interagir, fazer pergunta, questionar, fazer comentários, o que vocês quiserem. E hoje conosco uma pessoa muito querida, uma pessoa maravilhosa, a professora de matemática, Marta. Olá, coleguinhas do 7º ano. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula com a professora Tânia. Vocês vão gostar. Boa aula, professora. Ah, tá. Mas eles têm que lembrar, né, que também se inscrever no YouTube, no Educa Recife, tá? Vocês se inscrevem lá, vocês têm a playlist de todas as aulas. Tá com dúvida? Eita, onde é que eu vou ver essa aula? Vai lá e procura, que vai ter uma aula para você. Não é necessário que seja comigo, pode ser com outros professores que estavam dando aula ao vivo aqui na Escola Digital. Bem, mas vamos começar recapitulando, né? Lembrando sempre que a matemática ela é cheia de ligações, não são caixinhas. E quanto mais vocês entenderem que não existem assuntos separados, estão todos interligados, mais fácil fica a matemática, tá? Então, vamos falar de coordenadas de ponto, coordenadas cartesianas, que tem a ver com distância, que tem a ver com escala, medida, plano, par, seno e cosseno, professora. Gente, esse assunto não é de vocês agora. Vocês vão trabalhar seno e cosseno ou no 9º ano ou no ensino médio, tá? Mas o que eu estou dizendo a vocês é que tudo que vocês estão aprendendo aqui está interligado e tudo tem a ver com a matemática não está desconectada. Então, vamos também trabalhar polígonos. Polígonos, claro. Os vértices de um polígono, a gente já trabalhou com polígono, os vértices de um polígono, ele pode ser representados por coordenadas cartesianas ou outra coordenada, dependendo do espaço que esteja. Quadriláteros. Quadriláteros é o quê? É um tipo de polígono. A gente vai falar também sobre isso. Bem, eu quero que dê um zoom nesse plano cartesiano, tá? O plano cartesiano, aqui está uma definição bem resumida. Ora, eu tenho duas retas perpendiculares, e a vertical, a reta vertical, a gente chama de ordenada. A horizontal chama de abscissa. Normalmente, o mundo inteiro representa as abscissas por x e por y. Poderia ser outras, professora? Poderia, gente, mas isso é padrão mundial, porque a matemática é uma linguagem que ela é a mesma em qualquer parte do mundo. Bom, o encontro dessas duas retas é a origem. A gente normalmente coloca como um ponto O, mas é o zero também. É o zero dessa reta, então para cá é positivo, antes do zero é negativo, a gente já aprendeu sobre isso. E na vertical a mesma coisa. Para cima é positivo e para baixo são a numeração negativa. Olha só que interessante. Eu vou representar o ponto assim, ó, o P. Primeiro eu sempre vou colocar as abscissas e boto um ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula e não a vírgula, professora? Porque quando eu tiver com um valor aqui
decimal, por exemplo, 2,5, eu poderia confundir. Então, a notação é essa e tem um motivo, que é para ninguém se confundir. O segundo valor é o eixo da ordenada, que é o eixo X. Tudo bem? Isso é nomenclatura, mas isso é importante porque, às vezes, quando vocês estão em determinados conteúdos, eles vão se referir a essa reta horizontal e a vertical como a abscissa e a ordenada, tá? Então, o que é isso? Os quadrantes, se ele der um zoom, vai perceber que essa é a ordenação, é o padrão. Eu digo que o primeiro quadrante é o que está na parte positiva, tanto do x quanto do y, a gente já falou sobre isso. O segundo quadrante está na parte negativa do x, mas está na parte positiva do y. Por isso é que a gente enumera os quadrantes de maneira anti-horária. O terceiro quadrante, ele é negativo, tanto para o x quanto para o y, e o quarto quadrante, ele fica positivo no x e negativo no y. Isso é padrão, tá, gente? Recordando, eu falei em retas perpendiculares. Eu disse que os eixos formam 90 graus, né? Eu disse que eram perpendiculares, ou seja, forma 90 graus. A medida desse ângulo entre a reta x e a reta y, o eixo da abscissa e o eixo da ordenada, é 90 graus. Só para recordar, porque a gente vai utilizar depois, retas paralelas. Retas paralelas têm a mesma distância. Professora, por que a senhora botou o trenzinho aí? Gente, eu botei aí o trilho do trem. Por quê? Porque o trilho do trem, apesar de não ser reto, né, o trem não vai de um lugar para o outro numa reta. Normalmente tem as curvas. Mas é um exemplo que pode deixar bem claro que o importante é que a distância seja a mesma. Então, ser paralelo quer dizer que a distância de uma reta a outra, quando eu estou falando de reta, tem sempre a mesma distância aonde quer que você meça. Quando eu coloco essas retas passando aí, né, sem fim, o vídeo da televisão ou do seu celular ou do seu computador é o limite, na verdade, elas são infinitas. E estas distâncias aqui, pode mostrar aqui, elas têm que ser a mesma, tá? Essas distâncias aqui, essa e essa, se eu medir aqui, para onde eu medir, ela tem que ser a mesma, exatamente como no trilho do trem. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Vamos usar a lógica. Já imaginou se o trilho do trem tivesse distância diferente? O que ia acontecer? Porque as rodas do trem é uma distância só, né? Só em desenho animado que o trem, não existe essa história de abrir e fechar as rodas. Aqui eu estou fazendo uma associação com as pernas. Então, isso eu acho que é a representação mais simples de vocês entenderem o que é reta paralela. Antes de eu entrar em quadrilátero, Marta, tem alguém questionando alguma coisa ou só estão observando? Só estão observando. Daqui a pouco vão participar. Né? Tá bom, então vamos para cá. Quadriláteros. A gente já viu, quando falou de polígonos, que quadriláteros é um polígono que tem 4 lados, tá? Então, se você ampliar aqui, a gente vai ter 3 tipos de quadriláteros. O paralelogramo, o trapézio e outros. Que definição é essa? Percebam que eu coloquei no paralelogramo um lado vermelho e o outro amarelo. O que é que eu quis dizer aí? Eu quis dizer que estes lados, eles são paralelos, ou seja, lembra retas paralelas? Aí, no caso, segmentos, né? Porque é só um pedacinho da reta. Eles são paralelos porque eles têm a mesma distância. Tanto a horizontal quanto
a que está inclinadinho, que aí não está na vertical, está na vertical no retângulo, porque o retângulo tem um ângulo de 90 graus, e no quadrado. O losango também não... Eita, professora, o losango, ele tem os 4 lados iguais, é verdade. Igual ao quadrado? É. Qual é a diferença, pessoal? O quadrado é uma espécie de retângulo. Todos os ângulos são retos, 90 graus. E o losango, a gente achatou o quadrado. Então, este ângulo vai ser igual a esse do lado de cá e esse daqui vai ser igual a esse. Tá? Vocês podem fazer esse experimento, sabe com o quê? Pega um canudinho, qualquer coisa que você consiga passar um barbante por dentro, você vai ver que você faz a figura do quadrado, mas se você achatar, você vai dar um losango. Que são os trapézios. O trapézio, gente, só tem 2 lados paralelos. Aqui eu não pintei para ficar diferente lá do paralelogramo, mas eu coloquei a representação de que esta distância é a mesma desta. Se ampliar, vocês vão ver melhor que nos 2 trapézios tem aí essa linha pontilhada, mostrando que a distância do segmento de cima, que se chama base superior, e do segmento de baixo, que se chama base inferior, ela é a mesma, tá? E esse de cá tem um retângulo, pois é, ele é um trapézio retângulo, a gente vai dar uma olhadinha. Esses outros, traz de volta para cá, esses outros, o que acontece com esses outros? Esses outros aqui, ele não necessário, não tem lados paralelos, não tem, é apenas um quadrilátero, sem nada que possa classificá-lo como paralelogramo ou como trapézio. Bom, agora pega teu caderno e teu lápis e mãos à obra. Marta, quer fazer alguma observação ou tem algum comentário aí dos alunos? Por enquanto não, mas fazer uma observaçãozinha em relação ao plano. Lembrando que na horizontal nós temos X, na vertical nós temos Y, para o pessoal não se confundir. Ok, professora? Pois é. Mas não pode esquecer que se você escolher um curso assim, mais adiantado, que tem uma matemática mais profunda, esse X e Y, ele pode não estar aí, né? Você pode representar a abscissa ordenada com outras letras. Mas vocês do fundamental, essa observação da professora Marta é perfeita. Vocês sempre vão ter na horizontal o X e na vertical o Y. Bom, mas agora aqui, vamos praticar? O que é que eu estou praticando aqui? Eu estou praticando aqui como é que eu encontro esses pontos. E eu vou usar o quê? As coordenadas cartesianas, que é no plano. Professora, a senhora disse que existe coordenadas, pontos coordenados, que não é cartesiana. Gente, pensa no globo. Quando você está no globo terrestre, é uma esfera. Essa história de que é plano, isso é fake news, tá, pessoal? Então, na esfera, as coordenadas geográficas são coordenadas esféricas. Mas a gente vai trabalhar apenas com a coordenada cartesiana, que é no plano. Olha só, aqui, vamos seguir exatamente ali os pontos J, D e B. Vamos fazer o J primeiro. Onde é que está o J nesse eixo da abscissa? Eu estou no 1. Então, o X é o meu 1. Olha ali, do 0, passei apenas um espaço que eu estou chamando de 1. Perceba que, professora, mas tem 2 quadradinhos. Mas olhe que aqui, quando você está determinando que o 1, a medida 1, são 2 quadradinhos da malha quadriculada. Não confunda a malha quadriculada com o que eu determino que seja a minha unidade. A gente já viu isso. Tá? Então, aqui eu tenho 1
Por isso que o x é 1. E olha só, aonde está o y? Se o ponto está em cima do x, eu vou correr até o y, né? Na perpendicular, e o y é o 0. Então, o ponto J é o ponto 1, 0. Agora o D. Olha o D. O D está aqui embaixo. Traz para cá. O D está aqui embaixo. E quando eu subo paralelo ao eixo Y ou perpendicular ao eixo X, você pode pensar das duas maneiras, todas as duas estão corretas, eu chego no X, 3. Então, o X é 3. E quem é o Y? Olha só, quando eu trago para cá, e isso é importante, gente, eu estou no menos 2,5. Pode dar um zoom para eles perceberem que eu estou descendo, então tem menos 1, menos 2. Eita, não está no menos 2. Ele é maior, ele anda mais um pouquinho na reta, mas também não chega no menos 3. E ele está dividindo exatamente no meio. Por isso que é 0,5, por isso que é menos 2. Olha quanta coisa eu interliguei neste assunto. A gente falou de números negativos, a gente falou de números decimais, a gente falou de retas perpendiculares, retas paralelas. Então, tem muita coisa. Gente, a matemática está toda interligada. Então, ficou faltando o ponto B. Olha só o X, onde é que está? Ponto B, o X, quando eu faço uma perpendicular em relação ao X, eixo da abscissa, eu chego no menos 2. Ou faço uma paralela com relação ao Y, eu chego no menos 2. Então, o meu X é menos 2. E quem é meu Y? Olha, gente, o Y, percebam que quando eu faço uma perpendicular com relação ao Y, ou uma paralela com relação ao X, eu chego no meio, entre 1 e 2. Ele é maior que 1 e menor que 2. E eu estou dividindo exatamente no meio. Por isso que eu estou acrescentando 0,5. Eita, ali encerrou. E aí, Marta, tem alguma questão, tem alguma observação? Não, tá tranquilo. Então, vamos ver. Esse daqui já é outra coisa. Aqui a gente vai associar as coordenadas de um ponto no plano cartesiano com os polígonos. Vamos criar os polígonos a partir desses pontos que estão aqui, tá? Então, descubra quais polígonos possuem os seguintes vértices. O que é que eu preciso saber? O que é vértice? Veja que isso é nomenclatura, pessoal. Qualquer pessoa pode entrar na internet e descobrir, pesquisa lá o que é vértice de um polígono. A professora pode botar só vértice? Não? Pode. Mas, de repente, essa palavra pode ser a descrição de outra coisa que não o vértice de um polígono. Então, na dúvida, sem preguiça, escreve vértice do polígono. Então, bora lá. Este é o ponto A. Percebam, aqui no caso, se ampliar, eles vão perceber que eu coloquei o número 1, a minha medida, a minha unidade, exatamente no quadradinho da malha quadriculada. Por quê? Para a gente visualizar melhor. Mas a gente já viu que eu poderia ter botado 2, 3, 4, não importa. Tá? Aqui é só para visualizar melhor. Então, olha meu ponto 1, a setinha lá em cima. É o ponto A, né? Do primeiro polígono. O ponto A vai do 1 no X ao 2 no Y. Então, eu marco ali meu ponto A. E o B? Olha, o B eu continuo no 1. Veja que essa retinha que eu coloquei aí, subindo e descendo de vermelho, sai do 1 e chega ao B. Tá? Quem é o B? B, no Y, ele está no 4. Muito bem, fazendo C, cheguei no 5. Só é contar ali que você vai perceber que eu estou aqui no 5,
1, 2, 3, 4, 5. Perpendicular, eu chego aqui no C. Mas é 5 e 4. Então, aqui eu venho do 4 e 5. Achei meu ponto C. Finalizando, e pode dar um zoom para os meninos tentarem encontrar aí que forma é essa. Eu estou no 5 e no 2. Tenho 4 pontos, então eu tenho um quadrilátero. Marta, qual é esse quadrilátero? É um retângulo. Exatamente, turma! A minha resposta é um retângulo. Eu tenho lados paralelos, do mesmo tamanho, 2 a 2, e ângulos de 90 graus, tá? Veja que como está tudo interligado, estou falando de lado, estou falando de paralelos, estou falando de medida de ângulo. Então, gente, matemática não é solta, não, tá? Quanto mais vocês perceberem isso, mais fácil fica. Isso eu garanto. Eita, o próximo. O ponto é, gente, eu estou no menos 4. Se vocês contarem aí os tracinhos do encontro da abscissa com a ordenada, que é a minha origem, ou o meu zero, vocês vão ver que eu andei para trás, ou seja, negativo, 1, 2, 3, 4. E, com relação à ordenada, que é o y, a vertical, eu andei quanto? 1, 2. Então, o meu E é menos 4, 2. Meu F, eu vou ter menos 2, então, faz a mesma contagem, 2 também. E quem é meu G? Meu G vai ser menos 1, opa, menos 2, por quê? Eita, professora, a senhora leu primeiro o Y. Não, eu tenho que ler primeiro o X. Quem é meu X? Menos 2. E quem é meu Y? Menos 1. Bom, e por último, o meu H, que é menos 6 no X, tá, gente? E menos 1 no Y. Veja que ali embaixo eu estou sempre colocando a representação. O ponto, qualquer que seja. Professora, por que a senhora escreve P? O P é só para você associar a palavra ponto. O ponto, eu sempre vou representar como X e Y. E aí, Marta? Que figura é essa, Marta? Temos outro retângulo? Oh, tem certeza, professora? Sim. Visualmente parecia um retângulo. Ó, turma, esses lapsos não tem problema. Porque às vezes você olha e não percebe que esta diferença, assim, foi que Marta viu o ângulo de 90. Quando você vê o ângulo de 90, você sabe que é um quadrilátero, porque tinha 4 vértices, retângulo. É verdade. Eu vi o ponto H. É. Então, este retângulo é um trapézio. Não é um retângulo puro. É um trapézio. Por quê? Porque eu tenho uma inclinação nesse ângulo aqui. Tá? Mas, tudo bem? Entenderam? E aí? Podemos passar para o terceiro ponto? Essa daqui tu vai tirar de letra, Marta, eu tenho certeza. Eu estou na origem. Escolhi a origem. Porque, às vezes, quando vocês estão começando a colocar o ponto no plano cartesiano, às vezes vocês se atrapalham quando o ponto faz parte das abscissas ou das ordenadas e, principalmente, quando ele é o encontro delas duas. Mas não tem erro, não, gente. É o ponto que está encontrando a abscissa e a ordenada, então é o ponto 0, 0. Tá? Origem. Minha origem sempre vai ser o 0, 0. Ponto 3, 0. Aquela história. Veja, o 3 no X está aqui. E o 0, olha aqui, ó. Continuo no 3, no X. E qual é o meu Y? Menos 3. Então, eu vou me afastar da origem, não para cima, para baixo. Tá? Normalmente, a gente pensa na reta numérica na horizontal.
Mas no plano cartesiano, a gente está falando de duas dimensões, a gente precisa pensar na horizontal e na vertical. Então, este ponto aqui é o 3 e menos 3. Finalizando, o ponto 0, eita, professora, ficou confuso, com o menos 3. Dá um zoom aí para ver se os meninos conseguem perceber a diferença desse ponto para o ponto anterior, tá? Aqui, eu tenho o 0 no x e o y eu estou no menos 3. Tá, pessoal? E aí, Marta? Vamos lá? Valendo 1 milhão? Agora, ligando os pontos P, Q e RS, nós temos um quadrado. Perfeito! E essa, a imagem não enganou você. Essa tá perfeita. Por quê? O que aconteceu, gente, antes? A imagem, às vezes, engana a gente. A gente tá... Mas bora lá? Meu quadrado é a resposta, perfeitinho. E nessas ligações, a gente passou bastante de tempo. Então, eu estou agradecendo ao pessoal de Libras. Muito obrigada por deixar minha aula inclusiva. E hoje estou me despedindo por mim e por Marta, porque hoje é um dia especial. Muito especial. Hoje é o Dia Nacional do Frevo. Eu, para pernambucana, pense como eu amo. Eu amo o frevo. E faz 10 anos que o frevo passou a ser patrimônio imaterial da humanidade. Tchau, turma!